Oi, gente. Eu começo já já, tá? Só esperar um pouquinho pra galera entrar. Oi, gente. Vou começar, tá? Eu entrei aqui pelo celular, então eu consigo ficar aceitando a galera, certo? Aí vocês me avisam só se tá apresentando, por favor. Não tá apresentando ainda, não. Agora foi? Show. Vocês estão vendo direitinho? Agora tá Sim. dando certo. Tá. Então, gente, eu sou a Luísa. Eu tô no S4, certo? E eu vou começar. Hoje eu vou dar duas monitorias para vocês, essa e a de mutação e polimorfismo. Eu acredito que muita gente esteja desesperada nessa aula, porque eu sei que é bem complicada. A doutora Helene fala muita coisa. E às vezes a gente fica meio perdido, mas vocês vão ver que é muito tranquilo, que as questões dela são muito boas. Então, eu vou começar, certo? Aqui ela colocou vários objetivos. E a gente vai vendo um pouquinho deles ao decorrer da aula, certo? Então, falando um pouquinho da etiologia das doenças nos seres humanos, a gente pode ver que tem várias etiologias que causam as doenças, né, na gente. E uma delas é a herança multifatorial, ela é a segunda, é a que ocupa o segundo lugar, assim, nesse gráficozinho que ela mostrou até na aula. E a gente consegue ver que tem uma grande importância, certo? E aí, as doenças humanas, elas têm uma influência tanto do componente genético quanto do componente ambiental, certo? E onde a herança multifatorial entra aí? Ela entra meio que no meio. Ela tem tanto a influência da genética quanto do componente ambiental, que é, por exemplo, o defeito no tubo neural, que a gente vai ver. E aí, ela falou também na aula que as doenças raras, elas têm alto risco de recorrência, e as doenças comuns, ela tem baixo risco de recorrência, certo? Então, vamos diferenciar a herança monogênica da poligênica.
A herança monogênica, ela tem um fenótipo facilmente reconhecível, ou seja, se um paciente ele tiver uma herança monogênica, a gente vai saber que ele tem uma doença, a gente vai conseguir ver. Tipo o síndrome de Down, o fenótipo é bem característico. Já na herança poligênica, a gente vê que tem fenótipos intermediários. Então, por exemplo, que a gente vê até no ensino médio, tem a cor preta e a cor branca. E entre as duas, a gente tem várias cores. É como se esses fenótipos intermediários fossem meio que isso, certo? E aí, na herança monogênica, a gente vê que tem pouco efeito ambiental. E na poligênica, ele tem forte efeito ambiental. O risco de recorrência a gente consegue identificar na herança monogênica, e já na herança poligênica ele é bem variável, então a gente não consegue dizer, o risco de recorrência é esse. Na herança monogênica também, a distribuição é descontínua, e na herança poligênica a distribuição é contínua. Então, falando um pouquinho agora da herança multifatorial, certo? É uma herança que, como eu já disse, né, ela é caracterizada por uma combinação tanto de fatores ambientais e mutações em genes múltiplos. Então, a gente consegue ver aqui a herança poligênica e os fatores ambientais. E a gente vê que no meio está a herança multifatorial, porque ela recebe influência dos dois. E dentro da herança multifatorial, a gente tem genes que têm grande influência e genes que têm pouca influência, certo? E aí, caracterizando um pouco da herança multifatorial, a herança multifatorial, né, na verdade. Eu acho que isso é bem importante, é bom vocês terem bastante noção disso, que eu acho que alguma questão disso vai cair, vocês precisam ter noção disso, certo? E aí, ela não tem um padrão de herança dentro da família. O risco de recorrência é mais alto quando mais de um membro da família é afetado. Então, tipo assim, eu tenho o João e a Maria. O João, ele tem um primo e um irmão afetado com determinada doença. Já a Maria, ela tem só um irmão. Então, o risco de recorrência é mais alto na família do João, certo? O risco de recorrência ele vai ser mais alto também quando a geração afetada, quanto mais próxima a geração afetada. Então, tipo assim, o João, ele tem um irmão afetado e a Maria tem um primo. Então, o risco de recorrência é maior na família do João, certo? Porque o irmão é afetado. E aí, quanto mais grave a malformação, maior o risco de recorrência. E se o caráter é mais frequente no sexo, o risco de recorrência é mais alto para genitores que tiverem filhos no sexo menos afetado. Aí aqui eu botei algum exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem, certo? Ana tem uma menina afetada com luxação congênita do quadril, que é mais comum no sexo feminino. Então, o risco dela ter outro filho afetado é menor quando comparado ao de José, que teve um menino na mesma condição, certo? Porque a luxação congênita do quadril é mais comum no sexo feminino. E aqui outro exemplo também que eu botei. Caio tem uma filha com autismo, que é mais comum no sexo masculino, logo o risco de ter outro filho afetado é maior do que Joana, que teve um filho com a mesma condição. Que é basicamente a mesma coisa que eu falei no outro exemplo, que tem a ver com o sexo. A gente consegue saber a influência dos sexos nessas doenças, certo? E aqui falando um pouquinho do conceito de herdabilidade, que a gente representa com esse Hzão. Ela é o componente, ela corresponde à medida do componente genético. E ela é específica para a população que está sendo estimada. Então, se eu estou estudando a população brasileira, eu vou ter uma herdabilidade específica para essa população, que eu não posso usar essa herdabilidade, por exemplo, na população europeia, certo? Ela vai determinar a importância dos mecanismos genéticos. E aí, quando a gente tem um H igual a zero, a gente consegue ver que tem um caráter determinado pelo ambiente. Já quando esse H ele é igual a 1, ele é determinado pela genética, certo? E aí, falando um pouquinho das doenças multifatoriais, os exemplos na infância. A gente tem a cardiopatia congênita, a gente tem defeitos no tubo neural, a gente tem estenose pilórica, fenda palatina, lábio leporino com fenda palatina, pé torto congênito e luxação congênita de quadril. Aí aqui é basicamente falando também das incidências e falando sobre os sexos, né? Já na vida adulta, a gente tem outros exemplos, que é, por exemplo, o alcoolismo, a esquizofrenia, diabetes, mellitus, distúrbio bipolar, hipertensão, obesidade, Alzheimer e câncer. Então, falando um pouquinho aqui de cada doença. Eu não acho que ela vai cobrar, tipo assim, o que é tal doença. Mas eu acho que é importante vocês saberem qual doença o sexo é mais afetado
E também as características assim, gerais. Eu acho que ela já vai dar na questão, mas é importante saber. Então, falando do defeito no tubo neural. Ela causa natimortalidade e incapacidade. A incidência vai depender da população que eu vou estar estudando. A gente tem graus variáveis dessa doença, certo? E o sexo mais afetado é o sexo feminino. E o risco de um indivíduo ter uma criança com anencefalia é 3 a 5%. E se há parentes acometidos, o risco aumenta. Como a gente tinha até falado sobre o risco de recorrência, né? E nos Estados Unidos e na Europa, 1 a cada 1.000 crianças são acometidas com essa doença. E existem várias causas dessas doenças, certo? 95% são as primeiras crianças afetadas na família, ou seja, a família nunca teve um bebê com defeito no tubo neural, e aí veio um bebê com defeito no tubo neural, certo? A gente consegue fazer o diagnóstico pré-natal através da alfa-fetoproteína, e o ácido fólico oral reduz grande parte dos casos de DNT. Aí aqui ela tinha até botado essa questão na aula, pelo menos na minha, quando eu tive essa aula, ela tinha colocado, eu acredito que minha de vocês também, né? E se vocês quiserem responder, vocês querem que eu leia ou vocês leem e falam? Como é que vocês acham melhor? Tá, então eu vou ler, certo? Então, sobre o defeito no tubo neural. A gente não consegue realizar diagnóstico pré-natal. É mais comum ocorrer em meninos do que em meninas. A vitamina B oral é capaz de prevenir a recorrência dessa doença. O risco de recorrência seria maior se houvesse outros parentes afetados. A doença é mais frequente em comunidades americanas do que europeias. Você acha que é qual? Exatamente. Como a gente viu, né, dá para fazer o diagnóstico pré-natal. A gente viu também que é mais comum ocorrer em meninas do que em meninos. E não é a vitamina B que vai prevenir a recorrência ao ácido fólico. E o risco de recorrência é realmente maior quando tem outros parentes afetados, né, como a gente tinha falado. E a doença é mais frequente em comunidades americanas do que europeias, não. Certo? Vou para a próxima. Então, agora a gente tem o lábio leporino e a fenda palatina, que é uma falha na fusão dos processos frontal e maxilar no início do segundo mês de gestação. Eu acho que vocês vão ver isso em embriologia, não tenho certeza se é nesse semestre ou no outro, mas enfim. Ela tem maior frequência em brancos e o sexo mais afetado nessa doença é o sexo masculino. A gente tem formas monogênicas, cromossômicas e teratógenos, e 30% ocorre em gêmeos monozigóticos e 5% em dizigóticos. Isso por conta de uma influência maior genética do que ambiental e por conta também da alta herdabilidade. Agora aqui a gente tem outra questão, que eu acho que ela botou na aula também. E aí, vamos ler, né? No caso acima, a chance de recorrência seria maior, pois há mais afetados do sexo feminino. B. O risco de recorrência é maior se há afetados com fissura labial bilateral e fenda palatina completa. C. Foram identificados 3 genes relacionados à fissura labiopalatal, definindo a herança poligênica. D. A fissura labiopalatal é mais comum em raça negra. E C. A frequência é maior em gêmeos monozigóticos do que dizigóticos. Você acha que é qual? Nesse caso, a gente tem mais de um item correto. A A tá certa porque a gente viu que o sexo afetado, certo? O risco de recorrência é maior se há mais afetados com a fissura labial bilateral e fenda palatina completa. Isso porque isso aqui é um quadro pior do que, por exemplo, se o paciente tivesse só a fissura labial bilateral. Então, o risco de recorrência aumenta quanto mais a doença é ruim, assim, vamos dizer. E a frequência, como a gente viu, é realmente maior. Deixa eu ver, Bia. Sim, o sexo mais afetado é o masculino. Sendo que, como a gente viu aqui. Deixa eu voltar.
aqui ele está falando um pouquinho do sexo, que, tipo assim, o risco de recorrência é mais alto para os genitores que tiverem filhos no sexo menos afetado. Então, se o mais afetado é o masculino, o risco de recorrência vai ser maior se tiverem mulheres afetadas, certo? E, enfim, acho que já justifiquei todas, né? Posso para a próxima, né? Qualquer dúvida, vocês podem falar, tá? Agora falando um pouquinho das cardiopatias congênitas. É bem frequente, várias pessoas nascem com elas, certo? Também depende de mecanismos monogênicos, cromossômicos e teratógenos. 94% dos casos são de herança multifatorial. E quando as cardiopatias elas recorrem numa família, as crianças afetadas não necessariamente apresentam o mesmo defeito anatômico. Então, tem vários defeitos. A gente tem forame oval patente, a gente tem comunicação interventricular. Então, tipo assim, se eu tive uma criança com uma cardiopatia, se eu tive uma criança com forame oval patente, não necessariamente eu posso ter outro filho com o mesmo defeito, certo? A comunicação ela é a mais comum, a interventricular. A atresia da válvula tricúspide é a mais rara, e o risco de recorrência dela é 1%, e a gente também consegue fazer o diagnóstico pré-natal, certo? Através do eco. Ixi, já botei a resposta. Mas, enfim, vou ler aqui e justificar os itens para vocês, certo? Sobre as cardiopatias congênitas, determine o item correto. Aceitar. Fazem parte das doenças contempladas na portaria tal, referente às doenças genéticas raras. B, é possível... Não, a gente viu, na verdade, que ela é bem comum, né? Então, a gente não marcaria essa. É possível fazer o diagnóstico pré-natal nesses casos? Sim, que a gente viu também. A comunicação interatrial é a cardiopatia mais frequente? Não, a gente viu que é a interventricular, né? D, quando as cardiopatias recorrem numa família, as crianças afetadas apresentam o mesmo defeito anatômico. Não, a gente viu que podem ter defeitos diferentes, né? E a maioria dos casos são monogênicos. E a gente viu que não também, né? E aqui as últimas doenças, que é a luxação congênita de quadril, que a gente viu que eu até tinha falado, eu acho que no exemplo, que as meninas são mais afetadas que os meninos, e ocorre uma displasia do acetábulo. Também tem o sinal de ortolane, que a gente consegue ver no período neonatal, quando a criança é meio pequenininha. E a gente pode ver também através do raio-x ou ultrassonografia do quadril. Já o autismo é mais comum no sexo masculino. O risco de recorrência é 3,5 para irmãos e maior para irmãs, porque a gente viu que o mais afetado é o sexo masculino, certo? Aí aqui eu botei algumas questões. Eu vou ler e aí vocês botam no chat que eu tô conseguindo ver. E aí a gente discute, certo? Na Cidade Nova surgiram 2 doenças desconhecidas pelos médicos. Nenhuma das doenças tinha relação com fatores infecciosos. A primeira doença não era prevalente em relação ao sexo, atingia pessoas que fumavam frequentemente e os descendentes nem sempre eram afetados. A recorrência era variável e o fenótipo dos acometidos era variável. A segunda doença afetava mais os indivíduos do sexo masculino e não tinha relação com fatores do ambiente como álcool, fumo, dieta, e o risco de recorrência era de 50%. Diante dessas características, as duas cidades marquem o item correto. A primeira doença era cromossômica, porque a recorrência era variável. B, a segunda é monogênica, pois o risco de recorrência é de 25% para doenças autossômicas recessivas. C, a primeira é multifatorial, porque ela está relacionada com o ambiente, tem recorrência e fenótipo variável. D, a segunda é mitocondrial, pois o risco de recorrência era de 50%. E a segunda era ligada ao Y, pois tem predomínio do sexo feminino e o risco de recorrência de 50%. Eu tô vendo que muita gente tá botando C, né? E é exatamente isso. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Eu nem perguntei sobre a aula, né? Mas quem tiver dúvida pode falar, certo? Eu vou para a próxima. Sobre o risco de recorrência em se tratando de uma doença multifatorial, determine o item correto. A. Há um padrão de herança monogênica nessa família. B. O risco de recorrência é mais alto quando um maior número de parentes é afetados. C. Uma doença multifatorial não é herdada de pai para filho.
D. Se o caráter é mais frequente no sexo, o risco de recorrência é mais baixo para genitores que tiverem filhos no sexo menos afetado. E E. O risco de recorrência depende do número de genes envolvidos na doença em questão. Eu acho que é qual? Certo. É B mesmo. Vocês querem que eu explique algum item? Ou tá de boa? Show. Pois, gente, essa aula foi isso. Vocês têm alguma dúvida? Oi, Ilona, pode falar. Tá. Porque tá dizendo que tem um padrão de herança monogênica, sendo que ele fala que é uma doença multifatorial. E como eu disse, a herança complexa, né, é multifatorial. Deu pra entender? Show? Tranquilo. Pronto, gente, mais alguma dúvida? Então, gente, dessa aula foi isso, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar, de verdade. Agora eu vou dar de mutação e polimorfismo. Essa aula é bem mais de boa, certo? Normalmente vocês têm... Vixe, Maria. Normalmente vocês têm mais facilidade nela. Porque, enfim, a gente já viu boa parte disso no ensino médio, né? E aí, o Dr. Edson, eu falei com ele, e ele falou pra gente focar bem mais em polimorfismo, certo? Então é bom vocês saberem, tipo, os tipos e tal, que eu vou falar. Aqui são os objetivos de aprendizagem que ele colocou na aula, certo? E bora lá. Primeiro falando um pouquinho do genoma. O que é o genoma, né? Ele é um conjunto de todos os genes de uma espécie. Ele é dinâmico porque ele está sempre em reparo e remodelamento. E a gente não pode dizer que existe um genoma humano genérico, ou seja, não existe um genoma padrão, tipo, todos os genomas têm que ser daquele jeito. Não. Existem variações que são diferentes de pessoa para pessoa, certo? O tipo selvagem ele vai ser a versão mais comum de uma característica genética. E as variantes, elas podem ser silenciosas, como a gente vai ver no decorrer da aula, certo? E falando agora um pouquinho das variações genéticas. Elas são responsáveis por gerar mudança e variabilidade no material genético, e elas vão ser divididas em dois grupos que vão se diferenciar através da frequência. A gente vai ter a mutação e os polimorfismos. Agora falando um pouquinho de cada um, né? A mutação, elas são variações genéticas presentes em uma frequência muito baixa. A frequência dela é menor do que 1%. Já o polimorfismo, elas são variações genéticas encontradas em pelo menos 2% dos indivíduos de uma amostra populacional aleatória. A frequência dela é maior ou igual que 1%. Ou seja, se eu pegar a população da T35, 2% dos indivíduos da T35 vão ter algum polimorfismo, certo? E aqui é uma definição que ele colocou na aula dele, mas eu nem acho que vai ser tão importante assim, que é basicamente falando que a variante alélica é uma nova terminologia que engloba mutação e polimorfismo independente da frequência. E por que tem essa diferença de frequência, né? Se os dois são variações genéticas, né? Isso porque o polimorfismo ele tem uma penetrância menor. E aí isso vai deixar os indivíduos meio que menos suscetíveis à doença. Tipo, eles podem ter no genótipo, mas não necessariamente eles vão expressar a doença, certo? Isso também tem a ver com a sobrevivência dos indivíduos. Tem muitas mutações que causam doenças bem ruins. E aí muitos morrem e não conseguem passar o gene para os seus filhos, né? Agora eu vou falar um pouquinho de cada um, certo? Acho que essa parte aqui do polimorfismo, como eu falei, é a mais importante, assim, da aula, tá? E, enfim, representa uma das fontes de variabilidade genética. Ele tem relação com a seleção natural, então, quanto maior a variabilidade, melhor a evolução e a sobrevivência do indivíduo, certo? E existem polimorfismos silenciosos, e eles vão atuar como marcadores, apresentando-se como uma boa ferramenta em aplicações forenses, tipo no teste de paternidade, certo? E aí o polimorfismo ele vai ser responsável pela raça, altura, cor dos olhos, também a suscetibilidade às infecções, a doenças complexas,
metabolismo dos fármacos e genotóxicos, certo? E aí os tipos de polimorfismos. A gente tem os STRs, ou microsatélites, que são pequenas regiões em série. A gente tem o SNP, ou polimorfismo de nucleotídeo único, e o INDEL, que é de inserção e deleção, certo? E aí vamos falar um pouquinho de cada um deles. O STR, ou microsatélites, ele vai envolver 2 a 6 nucleotídeos. E as alterações elas podem estar presentes em todo o material genético, incluindo os introns, que, como a gente já viu, é aquela parte não codificante. E aqui tem um exemplo, que é a região FGA. Ela varia de 15 a 51 repetições na população. Quando ela se localiza de 40 a 100 repetições, o paciente ele vai ter doença de Huntington, certo? E as aplicações, que eu também acho muito importante, vocês saberem a aplicação de cada um, é no teste de paternidade e no DNA forense. Show? Agora falando do polimorfismo de nucleotídeo único. Geralmente ele tem 2 alelos correspondendo a 2 diferentes bases, que vai ocupar uma localização particular no genoma. E ele envolve todo o genômico. Então, o genoma vai influenciar genes, os introns também e os exons. E eles podem ou não ter fenótipo. E o exemplo deles vai ser na farmacogenética, né? Que é como nossos genes vão lidar frente aos fármacos. Que a gente tem o exemplo do CYP2D6, que é responsável pelo metabolismo da fluoxetina. A gente tem 5.100 pares de bases. E na posição 1843, a gente pode ter tanto a adenosina quanto a guanina. Se tiver uma adenosina, a nossa proteína ela vai ser 100% ativa. Mas se eu tiver uma guanina, a minha proteína ela vai ser 0% ativa. E onde a gente vai utilizar ele, né? É basicamente na definição de cor de olho, pele, metabolização de medicamentos. Posso. Intolerância à lactose, certo? O INDEL fala sobre inserção e deleção. Ele pode envolver tanto um quanto vários nucleotídeos. E o exemplo é também sobre a metabolização da fluoxetina, que quando na posição 2615 a gente pode ter ou uma inserção de AGG ou uma deleção. Quando a gente tem uma inserção, a proteína ela vai ser 100% ativa. Mas quando a gente tem uma deleção, a proteína ela vai ser parcialmente ativa, certo? Alguma dúvida, gente, em polimorfismo? Certo, eu vou continuar, tá? Agora falando um pouquinho de mutação. As mutações, elas são qualquer alteração ou modificação brusca de genes ou de cromossomos e elas podem provocar uma variação hereditária ou mudança no fenótipo. E a mutação, elas podem produzir uma característica favorável num dado ambiente e desfavorável no outro. Elas podem ocorrer em células somáticas ou germinativas, né? Que as células somáticas são as células do indivíduo que se replicam através de mitose e as germinativas são as que a gente passa para os nossos filhos. Elas podem ser tanto espontâneas, que é quando a célula não tem reparo e aí ela está funcionando ali normal e aí ocorre a mutação, ou quando ela é induzida, que é basicamente quando a gente se expõe a organismos que podem causar mutação, que é tipo a radiação, vírus, enfim. E aí existem esses 2 conceitos que até o Edson botou na aula dele, de mutação, que é basicamente a mutação molecular, que é uma alteração do material genético, que é um processo de alteração da sequência de DNA, ou também uma alteração na sequência de nucleotídeos. E também a mutação evolutiva, que é uma fonte de variabilidade genética, como a gente viu, e possibilita a adaptação a novos ambientes, por isso que ela é chamada de evolutiva. E quem gera material para evolução, certo? E aqui a gente vai ter os tipos de mutação. A gente tem as mutações gênicas e as cromossômicas. As gênicas, elas vão se dividir em substituição, deleção e inserção. Já as cromossômicas, elas podem se dividir em estruturais e numéricas. As estruturais, elas ainda se dividem em deleção, translocação, duplicação e inversão.
e as numéricas haploidia, poliploidia e aneuploidia, certo? Aí aqui é basicamente ilustrando que quando a gente tem uma meiose anormal, ela pode gerar uma mutação. Como, por exemplo, aqui nessa foto tem a monossomia, a trissomia decorrente de uma meiose anormal, certo? E agora falando um pouquinho dos tipos, a gente tem a mutação gênica, que são alterações de nucleotídeos que vão levar a uma alteração na sequência dos aminoácidos de uma cadeia, e elas podem ser adição, deleção ou substituição de bases. Aí aqui é até um quadrinho que eles sempre botam na aula, que é falando das mutações gênicas. E aqui a gente pode ter substituição de uma só base do DNA, e aí a gente pode gerar uma mutação silenciosa. A mutação silenciosa é quando a gente troca um códon por um códon que gera o mesmo aminoácido. Então, a gente não vai notar uma mutação ali, por isso que chama mutação silenciosa. Aí a gente tem a mutação com perda de sentido, que é quando a gente tem uma substituição de uma base do DNA por outra, que tem uma substituição de um aminoácido por outra proteína, certo? Tipo na anemia falciforme, a gente tem uma mutação com perda de sentido. Já na mutação sem sentido, que é chamada também de nonsense, a gente tem uma substituição com uma proteína de parada, né? Com códon stop. E aí para de fabricar aquele aminoácido, certo? Aí agora falando um pouquinho da deleção, é basicamente quando a gente remove uma ou mais bases do DNA, e a inserção é quando a gente adiciona uma ou mais bases do DNA, certo? E aqui é basicamente falando, ilustrando, né, a substituição, que é quando a gente substitui. Aqui a gente tinha uma guanina e uma citosina, agora aqui a gente tem uma adenosina e uma timina. Na adição, a gente adiciona, né, como o próprio nome diz, também pode ser chamado de inserção. E a deleção, a gente deleta. Agora, falando das mutações cromossômicas, vocês têm alguma dúvida sobre as gênicas? Acho que é bem de boa, né, essa parte. Tá, aí falando sobre as mutações cromossômicas. Elas são alterações que vão afetar vários genes, porque elas envolvem parte de um cromossomo ou o cromossomo inteiro. E elas podem ser numéricas ou estruturais, certo? E aqui a alteração ou a mutação cromossômica numérica, ela envolve o número de cromossomos e elas geralmente inviabilizam o desenvolvimento embrionário. Elas podem ser as euploidias ou as aneuploidias. As euploidias, elas são células organismos nos quais o número de genoma, que é o nosso N, ocorre em múltiplos inteiros. Então, a gente pode ter N, 3N, 5N, mas isso aqui, normalmente, a gente não consegue ter vida, isso ocorre mais em plantas. E a gente também tem as aneuploidias, que é quando a pessoa ela tem cromossomo a mais ou a menos em um dos pares, mas não em todos, como, por exemplo, a síndrome de Down, né? E aqui é basicamente ilustrando isso. A gente tem a trissomia do 21, por exemplo, que é o Down. E as estruturais, que pode ser tanto a deleção, né, como eu tinha dito, que é quando meio que deleta uma parte, duplicação, que é quando a gente duplica, é bem, né, autoexplicativo, mas quando a gente duplica uma parte do nosso cromossomo, ou a inversão, que é quando a gente meio que troca uma parte do nosso cromossomo. Tipo, aqui a gente tinha ABC e aqui ficou ACB. Aí na translocação, que a gente também tem, é uma alteração, uma mutação estrutural, que é quando a gente meio que troca de lugar. É meio difícil, né, diferenciar inversão e translocação, mas, por exemplo, aqui a gente tem ABC, DEF, QR, que ele trocou com outro cromossomo, entendeu? Inversão é uma coisa que ocorre no mesmo cromossomo. A translocação envolve dois cromossomos. Acho que deu para entender, né? Vocês têm alguma dúvida? Show. Então, acho que pode ir para as questões, né? Tá, eu vou ler aqui. Um estudo revelou que, para o gene CYP2D6, foram descritas mais de 90 variações alélicas
e aproximadamente 20 desses alelos têm alguma influência do metabolismo de fármacos. Entre essas variações, existem alterações de apenas um nucleotídeo. Qual a possível consequência para indivíduos que possuem essas alterações? A. A metabolização de determinados fármacos será impedida. B. Alguns fármacos podem apresentar efeitos não esperados. C. A alteração interfere no funcionamento geral do corpo. D. O conhecimento das alterações indica descartar o uso de determinados fármacos. E a alteração pode ser denominada de mutação. O que é que vocês acham? A e B tá certa. Eu acho que até nessa prova aceitaram os dois. A gente viu, né, que o gene CYP2D6 tem um polimorfismo envolvido nele que mexe na metabolização de determinados fármacos, como a gente viu a fluoxetina, né? E aí, com isso, a gente não consegue saber qual é o efeito que o fármaco vai causar na pessoa, certo? Então, por isso que a A e B tá certa. A C até a gente poderia considerar, mas eu acho que nessa prova foi A e B mesmo, certo? A D tá errada porque a gente não descartaria, tipo, a gente ainda pode usar. E a alteração não é mutação, é polimorfismo. Show. Aí, agora, essa questão, acho que é a última. Uma mãe foi ao geneticista para solicitar mapeamento genético de seu filho, mas acho que seu filho, né? Pois na família existem casos de câncer hereditário. Após a realização do exame, foi identificada uma alteração em um gene que tem uma troca de nucleotídeo gerando um códon de parada. Essa mudança é chamada de... Exatamente. É D. Que a gente viu, né? Acho que não tem nem o que explicar aqui, né? Essa é a última. Um médico geneticista iniciou a análise de uma alteração gênica em determinada população e percebeu que ela está presente em mais de 1% das pessoas. Nessa situação, pode denominar-se de... Exatamente, polimorfismo. Eu não acho que ele botou essas polialelia, dismorfismo e haploidia só para ter mais item mesmo, mas eu não acho que ele vai cobrar isso não, viu? E é isso, gente. Essas foram minhas referências. Vocês têm alguma dúvida? Show, qualquer coisa, podem falar com a gente, tá? Obrigada.